Romanos, capítulo 4, versículo 17. Nós vamos lendo e depois eu volto ali explicando, comentando e seguindo. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Diante disso, Abraão creu em Deus, aquele que dá vida aos mortos e chama as coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando assim pai de muitas nações. Como foi dito ao seu respeito, assim será a sua descendência. Sem esmurecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, porque tinha aproximadamente 100 anos de idade, e que o ventre de Sara já não estava em seu vigor. Mesmo assim, ele não deixou de crer na promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, porque estava plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Diga graças a Deus. Amém. Então, querido, só para a gente poder relembrar, nós estamos aqui no capítulo 4, e esse capítulo 4, ele é uma continuidade do que o apóstolo Paulo começou em Romanos, capítulo 3, versículo 21. É interessante isso, porque originalmente, para quem não sabe, a Bíblia ela não era dividida em capítulos e em versículos. Isso é algo bem posterior, isso foi algo assim, bem depois, aonde começou a se organizar a Bíblia desta maneira. Primeiro se organizou em capítulos e depois surgiu a ideia de colocar em versículos. Então eu estou te falando isso porque, originalmente, quando a igreja de Romanos recebeu essa carta de Paulo, ela não tem capítulo. Então ela segue como se estivesse lendo um livro, sem capítulo, uma carta, como de fato é uma epístola, uma carta sem capítulo. Então é algo que você vai lendo ali sem esses capítulos. E por que eu te falo isso? Porque quando você divide em capítulo, dá a impressão de que cada capítulo começa um assunto novo, não é verdade? Cada capítulo inicia um assunto novo. Se você observar, a semana que vem, nós vamos começar o final do capítulo 4 e vamos emendar no capítulo 5. Porque é o contexto. Então nós estamos pegando a partir daquele contexto. Então eu disse para você que começa no 3, capítulo 3, versículo 21, que é onde Paulo introduz então a questão da justificação pela fé. Então do capítulo 3 ao verso 21 ao 31, ele lança então ali para nós assim, o que é a justificação pela fé. Aí quando começa o capítulo 4, ele começa a embasar aquilo e mostrar que na realidade essa tal justificação pela fé não era algo novo. O que ele vai mostrar? Que Abraão, o grande pai da fé, foi alguém justificado dessa maneira, ou seja, não foi justificado por aquilo que ele fazia, como a gente comenta muito aqui, as obras, a justiça própria, os méritos, porque ele teve uma performance maravilhosa, ele agiu de uma maneira, era uma pessoa muito boa. Não, ele foi justificado por conta também da fé. Então Paulo começa a embasar, a partir do capítulo 4, o que ele começou no capítulo 3, verso 21, mostrando então que o que ele está falando não é nada novo. Isso está presente na vida de Abraão. E aí então ele começa a discorrer sobre Abraão, a falar de Abraão, comentar, ele cita um pouquinho também de Davi, mas logo ele volta para a pessoa de Abraão. Aí no versículo 12, coloca o verso 12, por favor, obreiro Paulo. Isso. Ele fala algo muito interessante, que ele diz o seguinte, olha, ele é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos. Olha que interessante. Neste ponto, então, o que ele está falando? Olha só, Abraão, ele não é só pai do judeu ou daquele que quer viver como judeu, o judaizante, aquele que quer viver como judeu, prosélito, que quer viver como judeu. Mas é interessante que ele fala assim, mas que também andam nos passos da fé que teve Abraão. Os que também andam nos passos da fé que teve Abraão. O que Paulo está dizendo? Não basta só você ser judeu, porque ele está argumentando aqui para os judeus. Então ele está dizendo assim, não basta só você ser judeus. Não basta só você cumprir os ritos,
Não basta só você cumprir os sacramentos, as ordenanças, não basta só isso. Era necessário que aquele que se dizia ser judeu e que era judeu na carne, por natureza, ele também tinha que andar nos mesmos passos do pai dele na fé, o pai Abraão. Então ele está dizendo o seguinte: se você acha que o que você está fazendo aí como judeu é o suficiente, você está enganado. O que eu digo para você é o seguinte: tudo bem, vocês podem até viver como judeu, mas vocês não podem se esquecer do quê? Que vocês precisam ter as mesmas pisadas, pegadas, passos, ou seja, vocês precisam viver da mesma forma como o nosso pai Abraão viveu. E como é que Abraão viveu, irmãos? Pela fé, na fé, através da fé, por meio da fé. Então ele está dizendo, primeira coisa, vocês também precisam seguir os mesmos passos dele. Se vocês não seguirem os mesmos passos dele, mesmo sendo judeu, vocês nunca serão justificados. É o que ele está apresentando aqui. E aí o que é interessante? A partir do verso 12, Paulo vai começar a apresentar para nós os passos da fé de Abraão. É mais ou menos assim: se você seguir essa receita, né? A receita, se você seguir a receita, você vai ter o mesmo resultado. É que nem um bolo. Por exemplo, qual que é a receita de um bolo simples? Cadê as irmãs aí que faz bolo? Um bolo simples, irmã, o que vai? Fala para mim aí. Ovo, leite, farinha, fermento. É um bolo básico. É isso? Bem básico, né? Qualquer bolo aí, né? Se eu seguir essa receita, vai sair bolo? Sim ou não? Vai. Então é mais ou menos o que ele está dizendo ali. Se vocês seguirem essa receita, vocês vão ter o mesmo resultado que o pai Abraão, nosso pai da fé, teve. Então o que ele está mostrando é o seguinte: segue esses passos, que se você seguir esses passos, você vai ter a mesma experiência. E aí ele começa, né, a discorrer sobre isso. Aí ele entra no versículo 13, falando da lei, falando da promessa, apresentando tudo isso certinho, como nós já vimos semana passada. Só que aí no nosso caso, o que nós vamos nos ater agora? É no versículo 17. E aí no verso 17, o que ele está mostrando? Os passos da fé de Abraão. É isso que ele está mostrando para nós. Só que agora de uma maneira prática. Olha que interessante. Por quê? É interessante porque as pessoas acham que fé é uma coisa que é muito subjetiva. É mais ou menos assim: irmão, cada um tem a sua. Entendeu? Fé é uma coisa subjetiva, é particular, cada um tem a sua. Eu já ouvi pessoas falando assim: eu oro a Deus do meu jeito e Deus me ouve. Não, isso não existe, irmãos. Não existe isso. Você tem que orar de acordo com o que a palavra ensina. Se você não orar de acordo com o que a palavra ensina, Deus não ouve, não. Entendeu como é que é? Não, mas eu oro, eu faço do meu jeito, eu faço as minhas orações, eu busco a Deus da minha maneira. Não é isso que a Bíblia está falando, não. A Bíblia está dizendo que você tem que buscar a Deus de acordo com aquilo que a palavra ensina. O que ele está dizendo ali? Se você é uma pessoa que crê em Deus, você precisa ter a mesma fé que Abraão teve. Passos. É do mesmo jeito. Não é do seu jeito. Então ele vai mostrar para nós como que essa fé de Abraão, na prática, os passos da fé de Abraão, como é que essa fé, ela funcionou. Como foi a natureza dessa fé. Amém, queridos? Qual é a qualidade? Ou seja, a qualidade, a gente fala o tipo dessa fé. Por que eu te falo isso? Porque quando a gente fala de tipo, já ensinei isso aqui na igreja aqui para vocês sobre tipo de fé, qualidade de fé. Por que eu te falo isso? Porque se você olhar, realmente no mundo, existe o quê? Muitas fé. Tem muitas aí. Mas qual que é a fé bíblica? Qual que realmente é a fé original? Porque o que eu te falo, irmãos? Pode ter até muita fé, mas é uma fé o quê? Falsificada. O que é uma fé falsificada? Alguém aqui já adquiriu algum produto falsificado? Seja sincero, irmão. Tá. Você já viu um produto falsificado? Tá. Ele parece com o original, sim ou não? Parece. Às vezes, quando você olha de longe, né, que você observa, você fala, rapaz, é idêntico. Eu sou de São Paulo, por exemplo, já fui muitas vezes lá no Brás. Irmãos, tem lá peças de roupa, por exemplo, que quando você olha assim, só se você realmente conhecer, mas você olha e fala, não é possível. Não, é original. A pessoa fala, não. Foi produzido em outro lugar, mas é muito parecido. Mas na verdade ela é o quê? Ela é falsificada.
Então, quer dizer, existe uma fé original. Existe a fé original, que é o que Paulo está apresentando, que é o quê? Os passos da fé de Abraão. Essa é a fé original. Mas também existe o quê? Fé falsa, falsificada. Parece fé. É muito parecido com a fé. Mas é a fé original? Não. Por que não? Para você saber uma coisa muito básica sobre fé, eu sempre enfatizo isso. A fé, ela vem por onde? Então acabou, irmão. Se não vem da palavra, não é fé. Começa aí, tá? É aí. Né? Se não vem da palavra, desculpa, então já não é o que, irmãos? Fé. Então, como eu sempre insisto com vocês, quando você ouve alguém falar, eu creio muito em Deus. Tá, por que você crê em Deus? Não, porque assim eu... Não, mas por que você crê? No nosso caso, o cristão, o crente, ele vai dizer o seguinte, eu creio em Deus porque a palavra diz. Porque a palavra menciona. Porque a Bíblia fala. Entendeu? E aí você vai perceber ali, ó, como está escrito. Olha lá, o Paulo, como está escrito. Então o que Paulo está falando, não é uma... Você vê, ó, Paulo, nem o que Paulo está falando é coisa dele. Embora ele está escrevendo, mas ele está dizendo assim, ó, tudo que eu tenho falado, eu não falo de mim mesmo. Eu falo por quê? Está escrito. Está na palavra. Ou seja, eu não estou tirando essas coisas de mim mesmo. Irmãos, nós estamos falando do grande apóstolo Paulo, irmãos. Eu estou falando de um homem inspirado pelo Espírito Santo, um homem que foi muito usado, um homem que trouxe revelações. Mas o que ele está dizendo? Tudo que eu falo é com base no quê? Então, irmão, se até Paulo que é Paulo, tudo que ele falava é com base nas Escrituras, e a gente, irmão? Pelo amor de Deus, igreja. Então, é isso que nós precisamos observar. Essa fé, você vai encontrar onde? No que está escrito. Está na Bíblia, irmão? Não, pastor. Então, irmão, esquece. Não, está na Bíblia. Então, glória a Deus. Vamos se agarrar a isso aí. Vamos se apegar a isso aí. E é o que ele está dizendo ali. Amém? Agora, falando sobre essa fé, é bem interessante, porque eu peguei esses versículos, 17, 18, 19, 20 e 21, e eu estruturei ele, eu sistematizei ele, para poder simplificar para a nossa didática, ok? Mas não é que tem que ser assim, tem que seguir assim, não. É só para a gente poder compreender como isso funciona. Porque quando você coloca isso em prática, você não vai lembrar, pera, o 18 vai dizer assim, não é assim. Você só vai se lembrar daquilo que está sendo dito e como você vai reagir àquela situação. Por quê? Porque você vai observar comigo que a fé, eu tenho falado isso aqui domingo, o aurício da fé, que a fé não é passiva. Entendeu? A fé não é um assentimento intelectual. Fé não é uma religião. Entende como é que é? Porque a gente tem essa ideia no Brasil, que praticar uma religião é ter o quê? Fé, não é verdade? É ter uma fé. E o pior é que a gente se confundiu com isso, tá, crente? A gente acabou se confundindo nessa questão, porque a gente acha que ter fé e praticar fé é ir para a igreja. Por que a gente acha isso? Você sabe? Que ter fé e praticar fé é ir para a igreja. Por quê? Porque se pregou dentro da igreja evangélica que os nossos irmãos católicos, se é que eu posso chamar de irmãos, mas que os católicos, eles são católicos, mas não praticam a fé deles. O que é não praticar a fé deles? Eles não vão para a missa. São católicos não praticantes. Eu não entendo, como é que sim? Não tem como, irmão, você ser uma coisa e você não praticar aquilo que você é. Se você não pratica, você não é aquilo que você diz ser. Né? Mas o que é o católico não praticante? A nossa ideia é o quê? É porque ele não vai para a igreja, ele não vai para a missa, entendeu? Ele não participa. Aí o evangélico falou, não, mas eu sou evangélico. Você é evangélico o quê? Não, eu sou praticante. O que é o praticante para ele? É ir para a igreja. Não, irmão. Ser um praticante da fé, e é o que Tiago fala para nós, lembra? Não seja só ouvinte, mas pratique aquilo que você ouça, que você está ouvindo. Aquilo que você tem ouvido. Pratique. Então, quer dizer, o que é o praticante na fé? É aquele que quando vem aqui, ouve a palavra, saiu pelas portas, ele vai colocar em prática na vida dele. No dia a dia, no cotidiano. Esse é o crente praticante. Mas não, a gente achou o quê? Que praticar a fé, viver a fé, é participar de culto, é ir para a igreja. Entendeu, irmãos? Quer dizer, é uma fé que ela está exclusivamente
dentro de um ambiente religioso. É uma fé passiva. Entendeu? É uma fé passiva. Essa fé, irmãos, da qual nós estamos falando aqui, ela é uma fé que faz parte do seu ser. Ela é a constituição da sua vida. Por isso que ele diz, o justo viverá de culto em culto. É isso? Só quando ele vai para a igreja ele é justo. Esse viver pela fé é o dia a dia, a sua existência, a sua vida. Amém? É o seu dia a dia. Não é só no âmbito cumprir, é isso que a gente fala muito, cumprir aqui, né? Porque tem muita gente que nem tem muito católico que vai para a igreja, para a missa, por quê? Desencargo de consciência, para dizer que pronto, agora eu já fiz minha parte com Deus. Quem entendeu? Né? E aí já vai pro tiquinho, não é? Então, quer dizer, que fé é essa? O senhor era assim, irmão Ceni? Saía da missa, já ia para onde, ó? Já foi só fazer assim, né? Ó, só um. Então, aí você fala, que fé é essa? Né? É só para ter um dizer que não, fiz minha parte com Deus, pronto, bati meu cartão, meu dedo, né? Pronto, Deus. Confirma a minha ida aí, hein? É que nem empresa, né? Bati o cartão lá, né? Bati o dedo, confirmei minha presença, pronto, tô lá, hein? Ó, pronto, aí sai. E aí? Que fé é essa, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então essa fé, é importante entender, ela é viva, ela é ativa. Amém? E obviamente que ela vai reverberar, ela vai trazer resultados, ela vai gerar muitas coisas no nosso dia a dia, no casamento, na saúde, nos relacionamentos. Ela vai permear toda a nossa vida. É o que a fé tem que trazer, ela vai trazer impacto direto, efeito direto na nossa existência. Se não for assim, irmãos, essa fé não é viva. A fé que não transforma não é uma fé viva. A fé que não vai comigo não é uma fé viva. Então a fé ela é algo que ativo. Amém? Você vai percebendo isso, como eu tenho falado domingo, e nós vamos entender hoje. Então, como é que começa o versículo 17? Eu estruturei assim no ensino de hoje. Primeira coisa, a fé de Abraão. Como foi essa fé de Abraão? Como ela era a fé de Abraão? E Paulo vai estruturar isso para nós. Como essa fé de Abraão é? O versículo 17, eu coloquei da seguinte maneira. A base da fé de Abraão. Se você então quiser anotar, você pode anotar. Capítulo 4 de Romanos, versículo 17, é a base da fé de Abraão. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Aonde é que a fé de Abraão está alicerçada? Qual é a base? Porque a gente às vezes, irmãos, vai muito assim, tá, pastor, o que eu tenho que fazer? Mas, irmão, se você não tem base... Entendeu? Se você não tem o básico, como é que você quer avançar para coisas mais profundas? Então ele tem que ter o quê? O básico. Né? Se eu quero ser um cozinheiro, vamos falar a verdade, eu tenho que saber o básico. O quê? Primeira coisa, eu tenho que saber ligar um fogão. Se nem um fogão eu não sei ligar, irmão, como é que eu vou cozinhar, irmão? Como é que eu vou preparar a comida? Então a primeira coisa é o quê? Como é que um fogão funciona? Você vai no básico, ó, você liga aqui, você aperta, hoje é tudo elétrico e tal, entendeu? É tudo assim, ok? Então quer dizer, é o básico. É isso que nós precisamos entender. E a fé, quando falamos de fé, você tem que também saber o básico da fé, a base da fé. No que essa fé está alicerçada? Da onde ela vem? Da onde ela se apoia? Onde é que está a origem dela? E aí a Bíblia vai nos mostrar a primeira coisa. O que, queridos? A base da fé de Abraão. Então, como está escrito, ó, eu o constituí pai de muitas nações. Diante disso, dessa declaração, presta bem atenção, tá? Abraão, o que, irmãos? Creu em Deus. E quem é esse Deus a quem Abraão creu? É aquele que dá vida aos mortos e chama as coisas que não existem como se já existissem. O Paulo, põe na corrigida para mim, na Almeida, por favor. Deixa eu só ver. Ok, a gente vai trabalhar nessa aí, tá, Paulo? Então, perante aquele no qual creu, a saber, isto é, Deus, o qual vivifica os mortos, e o que mais, queridos? E que chama o quê? Tá, então a primeira coisa que a gente precisa observar é o seguinte. A base da fé de Abraão está onde, pastor Dalto? A base da fé de Abraão
está num conhecimento específico sobre a pessoa e o poder de Deus. Então, o que significa isso? Para eu ter fé, primeira coisa, eu preciso saber quem Deus é. É o básico. É o básico. Por quê? Nós estamos trabalhando elemento fé, ok? Deus você não toca, Deus você não sente, né? Deus você não vê. Então, quer dizer, para a gente poder começar a trabalhar, como é que a gente vai trabalhar isso? Elemento fé, é crer. Crer no invisível, crer naquilo que não se vê. É o básico da fé, amém? Então, para a gente começar a trabalhar isso, querendo ou não, eu vou ter que buscar um conhecimento acerca de quem? De Deus. Porque toda a fé está fundamentada. Irmãos, isso aqui sobre fé, irmão, pelo amor de Deus, isso aqui vocês vão ver. Toda a fé está fundamentada em um conhecimento sobre o divino, sobre o eterno, sobre uma divindade, sobre coisas espirituais. Então a gente tem que entender que a fé é interessante, ela não é cega, não é fé no nada. A gente vai entender o seguinte, que fé não é torcer. Que nem você torce pro seu time de futebol, sim ou não? Você não fica lá, pastor, e aí, tô na fé que hoje, né, o Flamengo ganha. Mas você tem certeza de que fato ele vai ganhar? Sim ou não? Não. Você espere que ele ganhe, mas ele vai ganhar? Você não sabe. Pode acontecer muitas coisas num jogo. Não é verdade? Só que tem gente que acha que é isso. E aí, irmão? Não, pastor, eu tô torcendo que as coisas vão melhorar. Não, fé não é isso, irmão. Fé não é um pensamento positivo. Entendeu? Fé não é um pensamento positivo. Fé também não é desejo. Fé não é isso. Começando no básico, a fé é um conhecimento acerca de Deus. Porque Deus é o objeto de fé. O objeto da minha fé é Deus. Então eu tenho que saber quem Deus é. É o básico. E aí, se eu não souber quem Deus é, como é que fica a minha fé? Ela pode ficar debilitada, defeituosa. Então a fé, ela é fruto de saber quem Deus é. No caso, por que Abraão teve uma fé tão forte, vamos dizer assim, tão saudável? Porque Abraão, o que, irmãos? Entendeu quem Deus era. Entendeu? Olha lá, quem Deus é, Abraão? Abraão, quem Deus é? Ele vai falar assim, sabe quem que Deus é? Deus é aquele que vivifica os mortos. Pode grifar aí, Bruno Paulo. E chama as coisas que não são como se já fosse. Então Abraão entendeu quem Deus era. A partir desse entendimento, como é que a fé dele ficou, irmãos? Forte, robusta, vigorada. Ela tinha uma base forte, a fé dele. Então, se alguém tentasse questionar ele, não, Abraão, mas olha a sua realidade, olha a Sara, olha a sua condição, o que ele responderia? Mas eu não olho para isso. Por que não? Porque Deus é quem vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. Ele entendeu isso sobre Deus. Só que para nós é fácil isso. Não, Bruno Paulo? Para mim, para o senhor é fácil, porque já está o quê, Bruno Paulo? Está revelado. Só que Abraão, irmão, nós estamos falando de um homem que quando Deus chama ele, quem é esse Deus que está chamando? Quem é esse Deus? Não tinha um conhecimento claro de quem Deus é. Irmão, é que assim, a gente já pega a história pronta, é ou não é verdade? Mas você imagina ser o Abraão e viver a história de Abraão? É que nem você viver a história de Jó. E você sabe o final, mas vai viver a história de Jó, irmão. É fácil quem fala, mas Deus restituiu tudo. Sim, irmão. Mas na pele, sente ali enquanto ele estava vivendo. Não é verdade? Então é óbvio que Abraão, ele teve esse entendimento. Sobre quem? Sobre Deus. E isso foi o quê? E aí que interessante. É isso que foi a base, a estrutura, a força, é o que nutriu a fé dele. Então o que eu falo para vocês? Você quer ter uma fé forte? Quem quer ter uma fé forte aqui? Você quer ter? Então, irmão, você tem que ter um conhecimento claro de quem Deus é. Você tem que ter revelação sobre Deus. Porque se você não tiver revelação sobre Deus, não adianta fazer força. Não, mas eu estou crendo. Não, não vai, irmão, não é assim. Não, mas eu creio. Não, não é força. Entendeu? Não é força, não vai. Ai, pastor, minha fé está tão assim fraquinha. Por que está fraca? Ai, pastor, estou tão desanimado, pastor. Por que está desanimado? Porque você não sabe quem Deus é. Porque se você soubesse quem Deus é, eu duvido que você estaria desanimado.
Se você tiver a clareza de quem Deus é, eu duvido que você vai acordar e levantar dias tristes. Eu duvido. Eu duvido. Por que esse homem se manteve na fé? Porque primeiro, ele sabia o quê? Quem Deus é. Quem Deus é, Abraão? Deus é aquele que vivifica os mortos. Que traz à vida o que está morto. Vivificar os mortos é isso. O que é vivificar os mortos? É trazer à vida aquilo que o quê? Que morreu. Olha o Deus a quem Abraão cria e olha o Deus a quem Abraão passou a entender. Ele entendeu. Esse Deus, ele é tão poderoso que se algo morreu, quer dizer, morreu para nós o quê? Para o ser humano. Acabou. Mas e para Deus? Ai, Jesus. Entendeu? Para mim e para você pode ter acabado. O casamento acabou, a empresa acabou, está acabado. Entendeu? Mas e para ele? Entendeu? Esse é o Deus a quem Abraão creu. Ele passou a entender. Peraí, ele é um Deus que ainda que esteja morto, ele ressuscita, ele traz a vida. Segundo, ele é um Deus que chama as coisas que não são como se o quê? O que ele está querendo dizer? Deus é aquele que cria do nada. Só Deus pode fazer isso. Ninguém aqui cria as coisas do nada. Tudo que hoje, entre aspas, é criado, teve uma matéria-prima. A gente não cria, a gente remodela. Entendeu? A gente trabalha de uma maneira para que aquilo se encaixe numa necessidade nossa. Mas houve uma matéria-prima. E Deus? Deus criou a matéria-prima. É isso que é interessante. Porque o que tinha antes da matéria-prima? Nada. Aí Deus pega o nada e passa a existir. Quem entendeu? Entendeu? Então ele entendeu sobre isso, sobre Deus. Ou seja, é aquele que vivifica os mortos, ou seja, ele tem poder sobre a morte. Amém, queridos? E ele também tem um poder o quê? Criativo. É o que esse Deus tem. Um poder o quê, irmãos? Criativo. Amém? Então a primeira coisa que ele entendeu é isso. Que esse Deus, ele tem um poder criativo. Agora, sabe o que é interessante? Lá vem o pastor Dalto. No grego. O que é maravilhoso, mas aqui eu vou ser sério para vocês, eu não peguei nem no grego, foi uma leitura de uma versão que eu li, aí depois eu fui pesquisar no grego para ver como é que estava, e realmente ele me deu essa ideia. O verbo ali, tanto o verbo vivificar e chamar, ele está no modo e no tempo que, pastor? Particípio presente. O que isso significa? Que é uma ação contínua. Ou seja, no original, quando você lê, está assim, ó. O Deus que está vivificando os mortos. O Deus que está chamando à existência as coisas que não são. Ou seja, não é que ele fez isso uma vez e parou. Meu Deus. Ele continua fazendo isso. O que ele continua fazendo? Ressuscitando os mortos e chamando as coisas que não são como se já fosse. É um ato contínuo. O verbo no original é uma ideia que não foi uma vez só que ele fez isso, não. Porque alguns poderiam dizer, mas isso aí foi lá na época de Abraão, né, pastor? Isso aí foi no tempo de Moisés, né, pastor? Não. O texto ali está dizendo o seguinte, ele continua a fazer isso. Assim como ele fez no tempo de Abraão, no tempo de Paulo, ele continua nos dias de hoje fazendo o quê? Ressuscitando os mortos e chamando as coisas que não são como se já fossem. Amém? Qual que é a ideia disso? Participo presente. É uma ação contínua. O que significa? A ideia, né? Algo habitual ou característica. Ou seja, é hábito de Deus. Isso é uma coisa que faz parte de Deus. Como assim um hábito? Quem aqui escova o dente? Você escova dente, né, irmão? É um hábito. Você não tem o hábito de escovar o dente? Quem toma banho aqui? Todo mundo tomou banho? Então tá bom. Não é um hábito. É um hábito isso, né? Escovar dente, não é um hábito. Qual é o hábito de Deus? O que Deus, normalmente Deus sempre faz? Isso aqui é o hábito de Deus. Qual é o hábito de Deus? Vivificar mortos e chamar as coisas que não são como se já fosse. É normal para ele, é um hábito. Isso é comum para Deus. Assim como escovar os dentes para nós é um hábito, é comum. Você faz esforço para escovar? Não. Assim como tomar banho é um hábito,
Qual é o hábito de Deus? O que Deus sempre costuma fazer? Vivificar os mortos e chamar as coisas que não são como se já fosse. É dele, é o hábito. Aleluia? Então, ele está mostrando para nós quem é o Deus a quem Abraão passou a crer. É muito pouco esse Deus? É fraco esse Deus? Não. Ele é um Deus que tem esse hábito, que constantemente está vivificando os mortos e chamando as coisas que não são como se já fosse. Amém? Agora, tem um elementozinho ali que até o obreiro Paulo já destacou. Ele está meio isoladinho ali. Qual que é a palavra? Creu. E aí, meus irmãos, tem uma palavra o quê? Creu. Aí eu pergunto para você, igreja, quem tem estado aqui domingo? Esse creu está em qual tempo? Será que ele está em algum tempo? Sim ou não? Sim. Ou ele está naquilo que eu tenho chamado aqui, no aoristo? Esse creu está no aoristo. O mesmo creu de Romanos 4:3 e Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, é o mesmo creu. Amém? Pastor, quando o creu está no aoristo, você lembra, né? No aspecto aoristo. O que significa? Aí que é interessante. O que isso significa? Ato decisivo. Hoje você vai entender algo aqui sobre fé muito interessante. É um ato o quê? Decisivo. Então o mesmo creu de Abraão para ser justificado é o mesmo creu aqui. Foi o quê? Um ato decisivo de fé. Amém, queridos? E por que isso é importante? Agora você vai entender uma coisa, vai simplificar mais para você entender o aoristo da fé. Vai simplificar. O que a gente entende então? E a partir daqui você vai começar a entender. Porque nós estamos falando como era a fé de Abraão, amém? Tá. Então o que é a fé? Olha que interessante. A fé bíblica, ou a fé de Abraão, presta atenção, irmãos. A fé bíblica nada mais é do que uma decisão. Pastor, o que é fé? Olha para mim aqui. Fé ativa. O que é fé? Fé é decisão. Vou explicar melhor mais para frente. Mas primeiro, essa é a base simples. A fé de Abraão nada mais é do que uma decisão. É interessante. O creu está no aoristo. Demonstra o quê? Um ato decisivo. Você vai perceber que isso vai ser uma série aqui, na vida de Abraão. Então o que a gente entende? Opa, peraí, então fé é decisão, irmãos. Fé é decisão. Se você quer ter a mesma fé de Abraão, então você precisa entender qual é o funcionamento, a natureza da fé. Fé nada mais é do que o quê, irmãos? Então fé é o quê, queridos? A fé bíblica, ela é uma decisão. Amém, queridos? Por isso que nós entendemos que a fé é ativa e viva. Ela não é estática. Por que não? Porque ela nada mais é do que uma decisão. Mas que tipo de decisão? Porque crer, no caso, crer é um verbo, né, que está no aoristo, que demonstra e conota decisão. O que seria? O que seria? Como assim decisão? É uma decisão de confiar em Deus. Então o que é fé? Nada mais é do que uma decisão. Decisão no quê, pastor? Ou do quê? De confiar em quem? Então ele está dizendo o seguinte, que Abraão decidiu confiar em Deus. Isso é fé. A fé bíblica nada mais é do que decidir confiar em Deus. Isso é a fé. Então, apresenta de novo. O creu, mostrando para nós o quê? Que Abraão é alguém que o quê, irmãos? Que decidiu o quê, queridos? Confiar em Deus. Essa é a base que você tem que entender aqui. Saber quem Deus é, conhecer o poder dele e depois uma resposta àquilo que você recebeu como conhecimento. A fé é isso. É você dar uma resposta àquele conhecimento que você recebeu. Ou seja, você crê ou não crê nisso? Você confia ou não confia nisso? Isso é a fé. Amém, igreja? E aí então, depois que temos a base do que é a fé, versículo 18, ele vai começar a mostrar agora para nós as marcas da fé de Abraão, que na verdade nós estamos vendo as marcas da fé de Abraão, mas agora ele vai mostrar para nós o quê? Na prática.
Depois que Abraão teve a base aqui, que ele entendeu quem Deus é, o que acontece? Agora ele vai colocar essa fé em prática. A natureza da fé, como ela funciona. Então começa assim o 18. O qual, em esperança, creu contra o quê? A esperança. Pode grifar o creu aí, Obreu Paulo. Contra a esperança. Tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Amém, queridos? Vamos entender algumas coisas aqui? Vamos. Obreu Paulo, grifa contra a esperança de uma outra cor, só para diferenciar os pontos aí, tá bom? Isso. Então vamos entender alguns pontos aqui. O que ele vai mostrar agora para nós? Tá, aqui está a base da fé de Abraão. Ele creu em Deus. Ele decidiu crer em Deus, ok? Tá. O momento que ele decidiu crer em Deus, o que a Bíblia está dizendo? Ele vai começar agora a enfrentar situações que vão desafiar essa crença. Nós chamamos isso de prova. Ou seja, não é que Deus coloca a prova, não é nada disso. Mas é que a partir do momento que você decide crer em Deus, vão surgir situações que são contrárias àquilo que você está crendo. Isso se chama prova. Entendeu? Deus é aquele que vivifica os mortos, amém? Amém? Deus é aquele que chama as coisas que não são como se já fosse. Ah, é, Abraão? Mas aí, quando é que você vai ter o filho? Se você está falando que Deus é tão poderoso assim, cadê da tua mulher engravidar? Entendeu? Então, quer dizer, essas circunstâncias naturais, automaticamente, elas começam a se opor à minha fé. Porque a minha fé diz uma coisa, mas e a circunstância? Diz outra. Aí eu te falo, com quem você vai ficar? É aí que você vai começar o quê? A movimentar a tua fé, a exercer a sua fé. Percebeu como é que é a fé? Então, eu vou dizer o seguinte, a partir do momento que Abraão tomou a decisão, eu vou crer em Deus, vai ser fácil para ele? Não. Na verdade, irmãos, naturalmente falando, vai ser muito difícil. Por quê? Porque se você se manter onde você está, não muda nada. Você vai fluir como o mundo flui, você vai aceitando as coisas como elas são. Todo mundo vive, todo mundo passa. Quer dizer, Abraão, você não é o primeiro caso de uma mulher que não engravida, Abraão. Entendeu? Tem muitas também que não engravidam, que são estéreis, Abraão. É normal. Então, quando você aceita isso, você não vai ter nenhum confronto. Não é verdade? Agora, a partir do momento que você... porque o que é a fé? É um posicionamento também. Que você se posiciona em fé, aí, irmão, você vai ver que o mundo se volta contra você. Quem está entendendo aqui? O mundo passa a se voltar contra você. Por quê? Porque você vai estar nadando contra a maré. Todo mundo vai numa direção e você está numa direção contrária. Aí o pessoal vai falar, você está louco? É um absurdo. Você está maluco? Ei, mulher, você ficou doida? Você com esse negócio de igreja aí, mulher, tá ficando maluca, hein? Daqui a pouco você vai parar lá no Colônia, hein, mulher? Cuidado. Você vai ficar meio doido com esse negócio aí, né? Então, realmente, a fé, quando você decide, naturalmente, você já está, querendo ou não, você está se colocando contra o mundo. Contra as circunstâncias naturais, contra o status quo, contra a realidade presente. Então, quando ele creu, o que já surgiu? Ah lá. O qual, em esperança, eu sei que é meio esquisito, mas vou explicar. Creu contra a esperança. Como assim, pastor? Em esperança, creu contra a esperança. É um trocadilho, é lógico, é um jogo de palavras ali. Mas o que seria essa em esperança, creu contra a esperança? Então, primeira coisa. A primeira vez que aparece a palavra em esperança, ali está relacionado com as coisas de Deus. Em esperança, creu. Parte divina, eterna. Agora, quando diz contra a esperança, aí está relacionado com as coisas humanas, mundanas. Seria o seguinte, a esperança humana. Então lá em cima é a esperança divina, a esperança de Deus. A esperança, irmã Vera, eterna. E contra a esperança do homem. Entendeu agora? A esperança natural, a esperança desse mundo.
Então, o que significa que ele creu contra a esperança? Significa o seguinte, para a gente poder entender. O que significa isso, pastor? Crer contra a esperança significa o seguinte: fala das impossibilidades humanas. Ou seja, a esperança morreu. Não tem mais o que fazer. Quer dizer, a última esperança, quem já ouviu esse termo que eu estou falando? Era a última esperança que eu tinha, agora acabou. Entendeu? Quer dizer, a gente ainda tinha uma esperança, mas o médico falou, não tem mais jeito, agora é só esperar mesmo. O quê? O fim. Tudo que a gente poderia ter feito, já fizemos, agora não tem mais o que fazer, acabou. Entendeu? O que está falando ali? Não escuta muito isso. Né? Não escuta? Então ele está dizendo o seguinte, que a fé de Abraão, olha que coisa maravilhosa, irmãos, foi uma fé que superou o que, pastor? A desesperança, as impossibilidades. Olha como é que a fé é. A fé supera as impossibilidades. É aquele termo, não tem mais jeito, não tem o que fazer, esquece, abre mão, você já tentou de tudo, mas a fé supera tudo isso. Então ele está mostrando a marca da fé de Abraão, que foi uma marca aonde houve o quê? Está desenganado. O útero está morto. Ou seja, daí não sai mais nada não, meu irmão. Acabou. Mas ele continuou o quê? Aleluia, igreja. Pode aplaudir, pode aplaudir. Então o que a gente observa? Primeira característica, a qual a fé foi provada. Será que ela passa pelo teste da impossibilidade? Quer dizer, a fé de Abraão passou pelo teste da impossibilidade, ou seja, do impossível. Não tem como, não tem meios, não tem recurso, não tem maneira, acabou. Desiste. Porque é uma barreira intransponível, não dá para passar mais daqui para lá. Mas a fé dele superou essa barreira. A barreira das impossibilidades. A barreira do impossível. Aleluia. Entendeu como é que é a fé bíblica, a fé de Abraão? Foi uma fé que superou, irmãos, todas notícias negativas. Eu fico pensando assim, porque pensa, um casal, quando casa e eles querem engravidar, o que eles vão começar a fazer? Eles vão tentar. E aí eu fico imaginando, né? E aí, Sara? Tudo normal. Mais um mês passa, vamos tentar. Mais um mês passa, e aí, Sara? Desceu. Vamos lá, vamos, Sara. Vamos exercer a fé. E aí, Sara? Olha, atrasou 2, 3 dias, tá atrasado. Opa! Ai, meu Deus. E aí? Abraão. Sara envelhecendo, é isso aí. E aí? Abraão. Porque a Bíblia fala isso, que já tinha se passado os costumes da mulher. Quer dizer, ela não ovulava mais. Ela não tinha mais regra. Aí acabou, irmão. Entendeu? Aí acabou. Então, quer dizer, atrasou e tá uma semana atrasada, Abraão. Opa, será que agora? De repente ela vem. O que foi? Desceu. Mas como é que ele estava? Mas eu creio. Até ela perdeu a fé. Vai saber, né? Mas o que ele dizia? Mas eu creio no Deus que vivifica os mortos e que chama as coisas que não são como se fossem. Ou seja, na realidade, a fé dele, é isso que eu estou falando. Quando você decide, saiba, você vai enfrentar algumas barreiras aí. A primeira é o quê? Aliás, você vai ter que lidar com isso. A impossibilidade. Não tem jeito, não tem como. Ih, não deu certo. Ih, a porta se fechou. Mas você está como? Estou firme. Estou crendo. Quem está entendendo? Então quando diz que o qual em esperança creu contra o quê, irmãos? Ele creu contra as impossibilidades humanas. Contra as limitações. Contra a lógica. 2 mais 2 é 4. Contra as condições.
Entendeu? Ele creu contra isso. Até quando chega o ponto da desesperança humana, não tem mais o que fazer. Mas ele continuou o quê? Crendo. Amém? Ele continuou o quê? Crendo. E aí o que a gente observa? Por que ele não se desesperançou? Porque em esperança creu. Opa! Pastor, tem um elemento aí, pastor? Tem, irmãos. Estou te mostrando hoje. Como é que eu vou continuar crendo, mesmo diante das impossibilidades? Existe um elemento, grifa aí, Gabriel Paulo, em esperança. Porque em esperança, ele creu. Então essa esperança aqui não é esperança que humana. É o quê? Aí já é eterna. Entendeu? Mas o que seria essa em esperança? Pastor, mas por que em esperança creu? Essa esperança fortaleceu a fé dele? Sim, fortaleceu a fé dele. O que manteve a fé dele firme foi essa tal em esperança. Mas o que seria isso? Ele esperava o quê? Aí que é a grande questão. A esperança humana é uma esperança onde nós não temos certeza de nada. Pode ser, pode não ser, a gente está esperando. A divina ela é diferente. Por quê? Porque essa esperança está fundamentada em algo. A esperança, divina, está fundamentada em algo. E no que ela estava fundamentada? Diga comigo assim, promessa. Porque a esperança é algo que vai acontecer. Eu estou esperando acontecer. Mas o que estava esperando acontecer? Da onde surgiu essa esperança? Da promessa que Deus fez a ele. Entendeu agora? Então ele estava esperando. O quê? A promessa. Então essa esperança, ela não está no nada. Voltamos de novo, não está no nada. Mas ela estava no quê? Porque o que é promessa? Vou te ensinar uma coisa. Promessa e palavra são sinônimos. A gente não fala isso? Mas fulano deu a palavra dele. Quer dizer, ele prometeu. Ele deu a palavra dele. Aí que é interessante. Por que Abraão creu contra toda a impossibilidade? Aí ele explica, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Pode aplaudir, fica à vontade, irmão. Você não precisa, se quiser aplaudir, aplaude, senão, tá? Ou seja, ele se apegou à promessa, à palavra. Está percebendo que com Deus não tem nada solto, nada cega, só tem onde pisar, chão? É isso. Então por que ele se manteve? Entendeu o que eu estou falando agora? Quando surgiu a impossibilidade, ele declarava o quê? Mas ele prometeu. Ele deu a palavra dele para mim. Ele disse, assim será a tua descendência. Ele me falou, então ele se apegava ao quê? A palavra, ele vai cumprir o que ele disse. Abraão. Entendeu? Sara virava e falou, ixi, desceu. Não, mas ele vai cumprir, eu creio, ele vai cumprir o que ele disse. E não foi dessa vez, não, mas ele vai cumprir. Abraão, chegava os amigos, os vizinhos, para com isso, você está ficando doido, que Deus é esse? Quem é esse? Eu sou. Você está maluco? Ninguém nunca ouviu falar nesse Deus aí que você está falando, um Deus que não vê, que não enxerga, que não ouve, Abraão. Você está doido, Abraão? Mas Abraão sabia, irmãos, mas ele falou comigo. Eu sei o que ele me disse, eu não estou maluco, eu não estou doido. Eu sei o que ele me falou. E ele disse, assim será a tua descendência. Ele disse, eu te constituí como pai de muitas nações. Abraão, você não tem um filho, como é que você é pai de muitos? Nenhum você tem, como é que você é de muitos? Entendeu ou não? Nenhum, como que você tem muitos? Nem muitos você vai ter, como é que você vai ter multidão? Mas ele me disse, ele falou, quem está entendendo? Só que aí, olha que interessante, existe uma palavrinha ali em vermelho. De novo aparece o quê? De novo aparece o quê? E esse creu está como? Aula de domingo, irmão. Culto de domingo.
Ele está como, obreiro Paulo? Esse creu. Acabei de falar, irmão, domingo, o que eu estou pregando para vocês aqui? Sobre o quê? No grego, como é que está esse creu, esse verbo? No aoristo, de novo, obreiro Paulo. É o mesmo creu. Põe aí, obreiro Paulo, Romanos 4:3, rapidinho, só para a gente ver. Ó, esse creu aqui que Paulo escreve é o mesmo de, porque diz a Escritura, creu Abraão. Verso 17 agora, obreiro Paulo. Verso 17. Perante aquele o qual creu, de novo, aoristo. 18, obreiro Paulo. E o qual esperança creu. Também. Está no quê? No aoristo. O que significa? Todo verbo quando está no aoristo é um ato decisivo. Fé é o quê? É um ato decisivo. Ou seja, diante da impossibilidade, o que ele decidiu? Eu vou o quê? Crer. Amém? Agora vai ficar claro para você o que é o aoristo, o que é fé, o que significa? Vai ficar claro, presta atenção agora. Se está no aoristo, esse verbo, no grego, é um ato que decidiu o quê? O que significa então? É um ato decisivo? O que significa? Que Abraão decidiu o quê? Confiar, crer na palavra. Então o que é fé, irmãos? Fé é crer na palavra. Então quando tudo dizia o contrário, ele decidiu crer no que Deus disse. Entendeu? Só que agora vai simplificar para vocês. Vai ficar claro. De uma maneira mais clara. O que é o aoristo da fé? O que é uma fé decisiva? Como assim fé é decisão? Vou simplificar agora. Fé, irmãos, nada mais é do que uma escolha. Fé é escolha. Agora simplificou mais ainda. O que fé é, irmãos? É uma escolha. Ou seja, mesmo contra a esperança, ou seja, contra as impossibilidades, Abraão escolheu confiar em quem? Em Deus e na sua palavra. Isso é fé. E aí, Abraão? A impossibilidade bateu a porta. E aí? Mas eu escolho Deus e a sua palavra. Eu escolho confiar naquilo que Deus me disse. Eu escolho confiar na pessoa e no caráter dele. Entendeu? Observa que a palavra creu no aoristo já apareceu aí 3 vezes. Então você vê, primeiro, no 17, creu, uma escolha. No 18, creu, outra escolha. Entendeu o que é a vida? Entendeu o que é a fé? Porque ele creu. Isso. Isso. Então entenda uma coisa. O que é fé, irmãos? O que é a fé? A fé nada mais é do que série de escolhas. O crente vai sempre escolhendo. Ou ele confia, ou ele não confia. Ou ele crê, ou ele não crê. Por que Adão caiu? Por quê? Porque tinha diante dele a palavra de Deus e a palavra da serpente. Qual que ele escolheu? Ele não quis crer, confiar. Ele não escolheu. Diante dele surgiu uma decisão. E aí, o que você vai fazer? Você vai ficar com aquilo que Deus te disse ou você vai ficar com aquilo que a serpente te falou? O que ele fez? O que ele fez? Vou com a serpente. Fé é escolha. Diga comigo. Fé é escolha. E aí que é interessante. A fé de Abraão é essa. Que mesmo dentro da possibilidade, ele escolhe ficar com Deus. Mesmo quando tudo dizia o contrário, a circunstância dizia o contrário. Mas o que ele escolheu? Vou ficar com Deus e a sua palavra. Isso é fé. Fé é escolha. O que é fé decisiva? É uma escolha que você faz. A partir daqui, você vai perceber então que vai haver uma série de decisão, de escolhas.
que Abraão vai ter que fazer entre Deus e a circunstância. Entendeu? Vai haver uma série de escolhas. Nós vamos lendo, eu vou te mostrando, ó, tá no aoristo. Tá no aoristo, ou seja, é um ato decisivo. Tá no aoristo, é um ato decisivo. Então você vai perceber que é isso. A fé, o funcionamento dela é o quê? Você vai escolhendo. Quem está entendendo aqui, igreja? Próximo versículo, obreiro Paulo. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Aqui está o problema no dia de hoje. Sim. Porque muitas das vezes, por não acontecer, ou pelo menos a gente botar uma expectativa, um prazo, não acontece, Isso. a nossa fé enfraquece. Isso. Ele nunca enfraqueceu sua fé. Isso. Independente se ela está com 90, 99. Perfeito, ele manteve. Não atentou para seu corpo já morto, pois já era de quase 100 anos, e nem tampouco para amortecimento do ventre da Sara. Segura. Aquilo que está na sua vista. Isso. É o caso da família. Isso. Olha só. Ele não negou a realidade. A realidade é essa. 100 anos. Ela tem 90. Quer dizer, não tem como. O médico desenganou. Realmente, a realidade é essa. O filho já foi preso. É a realidade. O casamento já assinou de divórcio. Acabou. Ele não negou a realidade. Aí que é interessante. O que a gente vai aprender sobre a fé de Abraão? A fé de Abraão não se deixa abalar pela realidade. Por aquilo que está ali. Está no papel. Está comprovado. Não tem como mentir, está ali. Mas ela, assim, é uma fé que supera a realidade presente. Quem entendeu? O texto faz questão de mostrar para nós. Ele já tinha 100 anos. Entendeu? Põe na NVI, obreiro Paulo, só para você observar uma coisa, rapidinho. A NVI traduz assim, irmãos, ó. A NVI. Coisinha rápida, obreiro Paulo, eu já volto aí. A NVI já fala assim, sem esmorecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Ele não era negacionista. Porque as pessoas acham que fé é você negar a realidade. Não é. Se você negar a realidade, você está sendo mentiroso. Você não pode negar a realidade. Está ali, irmão. Tem como, a gente está vendo. Está nos seus olhos. Eu sei que está. E no médico. Está ali. Ele estudou. Está o doutor. Isso mesmo, meu Paulo. Está ali. Entendeu? Está ali. Então, quer dizer, ele não está negando. Ele não é um negacionista. Entenda que fé não é negar. Desse vereador, eu sou mentiroso. Não, não é isso não. Ele tá, é a realidade, ele está certo. Ele estudou e está comprovando ali. O exame está dizendo. Só que a fé, o que ela faz? Ela supera aquilo. Quem entendeu agora? Entendeu? A fé supera. Ou seja, a fé de Abraão, ele não se deixou levar pela realidade, pelo fato, pelo ocorrido, pelo acontecimento, por aquilo que está ali. Mas ele não se deixou levar por isso. A fé dele superou. Quem está entendendo o que eu estou dizendo até aqui? Amém? Ou seja, obreiro Paulo, pode voltar lá para a corrigida, por favor, para Almeida. Como que ela superou? Não enfraquecendo na fé. Agora, o que é interessante? Presta atenção. Esse não enfraquecer na fé é uma escolha. Não fraquejar é uma escolha. Tá dando para entender? É uma escolha. Então é bem interessante, irmãos, porque o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: fé não é sentimento. Fé não é sentimento. Humanamente falando, você pode estar não sentindo nada ou sentindo tudo, mas fé não é isso. Fé não é isso. Fé é o quê? Uma escolha. Ele, em si, como pessoa, escolheu não enfraquecer na fé.
Quando você pega o original, o que significa ali? Enfraquecer. Tem versões, a mais antiga da Almeida traz assim, enfermo. Porque você pode traduzir também como fraqueza, enfermo, enfermar e outra, debilitar. Ele não permitiu com que a fé dele fosse debilitada, afetada negativamente. Então o que você tem que preservar? A sua fé. Por quê? Porque ela é o meio pelo qual você se apropria das promessas e das bênçãos de Deus. É através da fé que nós recebemos. Entendeu? Tudo se recebe pela fé. A fé é o instrumento, é o meio que você recebe. Então eu tenho que manter ela saudável. Entendeu como é que é? Então no caso Abraão, o que ele decidiu? Qual foi a escolha dele? Tá vendo que é uma outra escolha agora? A minha fé não vai enfraquecer. Eu não vou permitir a minha fé enfraquecer. Eu não vou permitir a minha fé vacilar. Eu não vou permitir isso. A minha fé não vai ser debilitada, ela não vai enfraquecer, ela não vai ficar enferma, ela não vai ser o quê, irmãos? Uma fé doente. Eu não vou permitir isso. Ou seja, aí eu coloquei aqui, porque fé também é uma postura. Uma postura. Ou você fica caído, ou você vai estar o quê? Estou de pé. É uma postura. Aqui, ó. Amém? É aqui. É uma postura interna, uma convicção dentro de si. Que aqui dentro você decidiu, no seu coração. Porque é onde a fé está, no seu coração. Tomou uma postura, uma escolha de não permitir com que a sua fé fosse debilitada. Ou seja, olha que interessante. Ele escolheu não ceder. Não abro mão. Não dou meu braço a torcer. Eu não volto atrás. Eu não desisto. Quem entendeu? Eu não volto atrás. Você não vai dar seu braço a torcer, Abraão? Não vou. Mas Abraão, olha para você, Abraão. Olha para Sara, Abraão. Vocês estão malucos? Vocês estão doidos? Abraão, desiste dessa fé. Você já foi muito longe com isso, Abraão. Tá bom, Abraão, chega uma hora que tem que cair na realidade, Abraão. Tem que cair na realidade, Abraão. Esquece. Para com isso. Essa brincadeira já deu. E aí, Abraão? Eu não volto atrás. Mas, Abraão, você é cabeça adulta. Então eu sou cabeça adulta. Para de ser tonto. Você não vai dar braço a torcer? Não vou. Quem entendeu? É uma escolha. Está percebendo como que é a fé? Agora, qual que é o detalhe? Aí. Por que a fé dele não foi comprometida? Aí, obreiro Paulo, o senhor vai grifar a palavra? Atentou, de uma outra cor, pode ser em amarelo. Por que a fé dele não foi comprometida? Por que ela não enfermou? Aí que é interessante. Tua fé está enfermando, crente? Está ficando debilitada a tua fé? Hein, crente? Sabe por quê? Vou te mostrar agora. Por causa dessa palavra, ó. Ele não atentou. No original, qual o significado que a gente pode ter? Ele não considerou. Como assim, pastor? Vou simplificar mais ainda. A ideia é essa, tá? O que está no original? Está dizendo o seguinte: ele não atentou. Ou seja, ele não fixou. Está assim no original também, tá? A mente em algo. Ele não colocou a mente, o coração, naquilo. Ele não ficou pensando naquilo 24 horas por dia. No quê? No que ele tinha 100 anos e a Sara 90. No diagnóstico médico. Na notícia que chegou. Ou seja, ele não se concentrou naquilo. Entendeu? E aí eu estou te falando isso porque eu me lembro aqui sempre. Porque isso aqui fala, sabe do quê? De visão. Onde estão os seus olhos?
ele poderia colocar os olhos dele o quê? Das limitações dele, na realidade dele. Essa é a realidade. Não tem como mentir. Está diante dos nossos olhos. Só que ele não colocou os olhos dele nisso. Atentara lá. Eu gosto da tradução atentar, quer dizer, ele não ficou ali. Olha, veja. Ih, não tem jeito mesmo, você tá vendo? Ih, rapaz, olha. Aí liga para fulano, fulano, você viu? Né? E aí você não tá vendo? Tá diante dos seus olhos? Abraão diz, não, eu não estou vendo. Como não? Porque os meus olhos estão em outro lugar. Pode aplaudir. Os meus olhos estão em outro lugar. E onde é que estão os seus olhos? Em Deus que vivifica os mortos e que chama as coisas que não são como se já fossem. É nele que meus olhos estão. Aleluia! É nele. Eu te falo isso porque eu me lembro de uma senhora lá em São Paulo. Uma vez me mandou uma mensagem, um zap. Pastor, eu não entendo. Eu falei, mas o que a senhora não entende? Pastor, eu vou para o culto. Eu saio tão revigorada, fortalecida, restaurada. Mas, pastor, quando eu chego em casa e eu começo a ver as coisas, dá um desânimo. É? Pastor, por que é assim? Eu falei, a senhora já deu a resposta. São seus olhos, a sua visão. A senhora está olhando mais para circunstâncias, para aquilo que a palavra diz. A senhora está olhando mais para o filho que está rebelde, descambando, para aquilo que a palavra diz. Os filhos são a herança do Senhor. Você está olhando mais para aquilo que está acontecendo no casamento do que aquilo que a palavra diz. O que Deus uniu não separa o homem. Você está dando mais atenção ao que o médico diz do que aquilo que a palavra diz. Pelas suas feridas eu fui sarado. Você está se atentando mais às circunstâncias do que aquilo que o Senhor disse. E isso é uma escolha. Você vai se atentar no quê? Na palavra de Deus ou na palavra do médico? Naquilo que as circunstâncias diz ou no que Deus diz? No que você vai se atentar? Onde você vai colocar a sua visão? Por isso ele não enfraqueceu na fé. Porque ele escolheu, eu não vou olhar para isso. Eu vou olhar para aquele Deus e para a sua palavra. Entendeu? Quando você decide crer em Deus, quando você escolhe crer nele, vai se levantar muitas coisas. As impossibilidades, a realidade. Entendeu? A realidade vai gritar diante dos seus olhos. Mas você diz o quê? É que ele diz o Thales na música dele. Mas eu escolho Deus. Mas eu escolho Deus. Quantos escolhe Deus? Diga, eu escolho Deus. Diga, eu escolho Deus. Aleluia! Amém, igreja? Você escolhe quem? Deus. Ou seja, ele não cedeu. Ele não permitiu com que as evidências visíveis fossem o fator determinante para afetar a sua fé negativamente. As evidências estavam ali, mas ele se opôs a elas. Quem está entendendo? Amém? Ele escolheu não focar nas suas limitações. Ah, pastor, mas eu sou da cidade de Deus. E daí? Ah, pastor, porque o senhor sabe o mundo, eu sou negro, preto, pardo. E daí? Ah, porque o senhor sabe, eu nasci desprovido de questões financeiras, condições... E daí? Você vai ficar se atentando a isso? Ou naquilo que Deus pode fazer? Quem está entendendo? Aleluia! Glória a Deus, igreja! Verso 20, Obreu Paulo. Mais uma escolha que ele faz. Percebeu? Irmãos, a vida do crente é uma série de escolhas. Fé é escolher. O aurício da fé. Sempre ato decisivo. E você está vendo que é determinante? O médico falou, mas eu escolho o que a palavra diz. Aí você fica, eu não vou enfraquecer. Eu creio naquilo que o Senhor disse. Igual eu, sabe? Amém? História de lá do médico,
O médico falou assim, vou fazer os exames. Sim. Aí eu estou na fé. Amém. Eu creio. Isso. Vou fazer, mas eu creio. Isso, acabou. Porque a palavra diz. Eu creio na palavra. Quem está entendendo? Observa, não é uma fé cega. Quem entende? A nossa fé não é cega, não é crer no nada. Mas é crer naquilo que a palavra diz. Eu creio, a palavra diz isso. Por mais que o médico... Mas a palavra diz, doutor. É a palavra de Deus, doutor. A palavra final é de quem? É de Deus, doutor. O senhor não está errado não, tá, doutor? O senhor está certo. O senhor estudou, realmente é isso. Mas a palavra de Deus é a palavra final. É o Deus que vivifica os mortos. Ainda que esteja morto, viverá. Palavra final de quem? Aleluia. E não duvidou da promessa de Deus. Por incredulidade. Mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Segura isso, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmão, comigo aqui você pode ficar à vontade, você pode dar glória, você pode dar amém. Eu não tenho problema com isso não. É até bom que você libera mesmo, tá? Porque você tem que confirmar. Amém. A palavra amém, no hebraico é eu creio. Sabia que amém é eu creio? No hebraico? A palavra amém vem do eu creio. Eu sei, é assim ser, sim, mas no hebraico original é eu creio. Creio. Então você fala, amém, você está falando o quê? Eu creio, Senhor. Eu tomo posse dessa palavra. Amém. Amém? Tem que corresponder, tá? E não duvidou da promessa. Primeira coisa que você tem que entender. Vamos entender aqui, vamos lá, deixa eu pegar o ponto aqui. Quando a palavra diz que ele não duvidou da promessa, é mais uma o quê? Escolha que ele está fazendo. Ele escolheu não duvidar. Percebeu? É mais uma escolha. Então, aí é interessante. Então, primeiro foi as impossibilidades. Segundo, a realidade. E terceiro, a incredulidade. Você tem que entender que a tua fé, você vai lidar com isso. Com o quê? Impossibilidades. Entendeu? O que a tua fé vai lidar? Com a impossibilidade. Segundo, a tua fé vai também lidar com o quê? Com a realidade presente. E terceiro, com incredulidade. Entendeu? São coisas que a tua fé vai ter que lidar. Só que aqui, irmão, tem um ensino muito interessante esse versículo 20. Qual é? Vamos lá. Primeira coisa, não duvidar. Obreu Paulo, destaca a palavra duvidou, por favor, Obreu Paulo. Não duvidou da promessa, não duvidou da palavra. Pode traduzir do mesmo jeito, tá? Duvidar. No original, pastor, qual é o sentido? Ó que interessante. A palavra duvidar também pode ser traduzida ali como hesitar. Ele está hesitando. Ou seja, é aquele negócio, né? Pega ou não pega? Quem entendeu? Ele está hesitando. Você chama a pessoa para conversa, ela fica como? Ele está hesitando. Ele não quer encarar de frente. Então, duvidar também é o quê? Hesitar. Amém? Dar desculpa, né? Aquela coisa. Também dá esse sentido. Agora, o duvidar aqui também, irmãos, e aqui eu achei o mais interessante, é estar em conflito. Estar em conflito. Então, quando a Bíblia fala que ele não duvidou, também está dizendo que ele não entrou em conflito. Ou seja, direita ou esquerda, é um conflito. Pego ou não pego? Sabe aquele conflito? Por isso que eu falo, fé é decisão, é escolha. Pega, então tá bom, então vamos embora. Depois que pegou, tem que seguir. Então, significa o seguinte, que ele não entrou, ele não entrou em conflito, ok? Ele não esteve em conflito, seria isso. Agora, eu gostei dessa palavra aqui, ó. Também pode ser traduzido como dividido. O que é uma pessoa duvidosa? É uma pessoa que está o quê? Dividida, ela está dividida. Eu não sei se faço, se não faço. Ela está dividida. Entendeu? Em cima do muro, e agora? Por isso que enquanto você está dividido, irmão, não opera nada. Não acontece. Entendeu? Não acontece. Agora, estar dividido entre o que, pastor, no caso aqui? Entendeu? Está em conflito entre o quê? O que é interessante? A Bíblia diz assim, ó, ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Quando fala por incredulidade, é por causa da incredulidade. Opa, olha para mim.
significa isso aqui? Por isso que eu falo, a palavra de Deus é maravilhosa. Está dizendo o seguinte, não é que Abraão não teve questionamento. Ele teve. A Bíblia mostra que teve momentos que ele deu ali, parecia uma titubeada. Deu uma balançada. Entendeu? Eu estou falando para você que Abraão também teve momentos da vida dele que a incredulidade, meu Paulo, a incredulidade bateu a porta. Entendeu? Agora, por que eu estou te falando isso? Irmãos, você vê como é que a Bíblia é maravilhosa. Por que teve momentos que a incredulidade bateu a porta de Abraão? Por causa da sua humanidade. A humanidade, nós somos humanos. Então tem hora que parece que a gente vai dar uma fraquejada. Isso, sim. Então tem hora que a gente pode dar uma o quê? Entendeu? Fraquejada. Você lê Gênesis 15, o que ele fala para Deus? Coloca aí, Hebreu Paulo. Gênesis 15, 1. Para te mostrar. Porque a gente acha, irmãos, que uma pessoa de fé, ela nunca vai ter um momento em que vai questionar, que vai duvidar. Sempre tem um momento de fraqueza. De fraqueza. Aí a pessoa, né, Hebreu Paulo? Pastor, a incredulidade está batendo a porta, que momento de fraqueza. Então eu não sou de Deus. Não é isso não, irmão. Isso pode acontecer porque nós somos o quê? Humanos. Quem está entendendo? Somos frágeis mesmo, irmão. Somos fracos, irmãos. Entendeu? Só Deus é forte. Mas estão entendendo? Temos fraquezas, temos limitações mesmo. A gente não nega isso. Olha, depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão. Deus fala com Abraão. Não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Deus fala. Olha a palavra que Deus dá. Hebreu Paulo, próximo versículo. Então disse Abraão, Senhor Deus, olha lá. Que me has de dar? Ele está se lamentando, ele está se questionando. Pois ando sem filhos, olha lá. Está vendo que ele está se lamentando? Que ele está se questionando? Está percebendo? Até o pai da fé se questionou. Quem está entendendo? Eu gosto muito disso aqui. Alguém duvida que Elias foi um grande homem de Deus? Alguém duvida? Elias foi um homem de Deus, foi ou não foi? Mas quem se lembra que ele pediu a morte lá na caverna? Quem se lembra que ele quis desistir? Irmãos, até profetas, irmãos, passam por momentos de incredulidade. Profetas. Por quê? Humanidade. Quem está entendendo? Olha lá. Que me has de dar, pois ando sem filhos. E o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Vai abrir, Paulo. Glória a Deus. E disse mais a Abraão, eis que o Senhor não tem me dado os filhos. Olha lá. Eis que o nascido aqui na minha casa, alguém que foi criado aqui, que nasceu, um empregado, será o meu herdeiro. Segue, Hebreu Paulo. E eis que o Senhor veio a palavra dele. Este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Só que aí que está a questão. Quando a incredulidade bate a porta, quando parece que você está fraquejando, próximo versículo, Hebreu Paulo. Então levou para fora e disse, olhe para os céus, conta as estrelas, o que pode dizer, assim será a sua descendência. Quando a incredulidade bater a porta, quando as limitações estiverem diante dos seus olhos, qual que é a grande questão? Versículo 6, Hebreu Paulo. O que você escolhe? Quem entendeu? O que você escolhe? Creu ele no Senhor. O que Abraão escolheu? Crer no Senhor. Quem entendeu? Volta lá, Hebreu Paulo, para Romanos, por favor. Entendeu agora? Porque é interessante você entender, porque eu estou te preparando. Para você entender, é normal, pode acontecer momentos
Que a incredulidade, a falta de fé, a falta de crer vai bater a porta. Aquele momento que dá vontade de desistir, de abrir mão, de largar tudo, de tirar a mão do arado, e não só isso, é quebrar o arado de vez mesmo. Vai querer saber esse arado aqui? Aquele momento que chega, porque a Bíblia está falando que Abraão, ele passou por isso também. Mas qual que é a questão? O que ele escolheu? Deus. O que você escolhe, crente? Ou seja, olha que coisa, presta bem atenção. Quando a Bíblia fala que ele não duvidou, ele não cedeu. Deixa eu te falar, a incredulidade é uma tentação, nós somos tentados. Porque a gente leva a tentação sobre o âmbito moral, pecado. Não. A Bíblia fala que houve momentos que Abraão foi tentado a não crer, a não confiar. Foi uma tentação ali, uma fraqueza. Mas ele não cedeu àquela tentação. Ele não duvidou. Quem está entendendo, igreja? Ou seja, ele não... Lembra que eu falei que duvidar também significa dividido? Conflito. Quer dizer, se estabeleceu um conflito dentro dele. Mas quando diz que ele não duvidou, o não na frente significa o seguinte: ele não se deixou ser dividido entre a promessa, palavra e a circunstância natural. Porque o que é a incredulidade, a tentação? Ela é assim, você está dividido entre crer na palavra, naquilo que Deus falou, naquilo que Deus é, ou crer na circunstância. No fim, tudo é fé. Tá, você vai se deixar levar pela circunstância mesmo? Você vai dizer que a circunstância é maior do que Deus? Você vai dizer que a circunstância é maior do que a palavra? Entendeu agora? Ele disse o seguinte, ele não permitiu que aquilo dividisse ele. Então ele falou, não, eu escolho ficar com Deus. Pronto, você agarrou. Fé é escolha, fé é decisão. Amém? Ele não permitiu que a incredulidade, esse é o ponto, irmãos, dominasse o seu coração. Ou seja, a incredulidade, ela pode até bater a porta, sim ou não? Mas você vai abrir para ela entrar? Quem entendeu? A questão aqui não é não ter incredulidade, você pode ter, mas a questão é, você vai permitir ela dominar o seu coração? Entendeu? Pode até, mas você vai permitir dominar o coração seu? Que aí que é o problema. Se dominar, acabou. Desculpa falar, se vira pior que o ateu. Você, crente, é pior do que um ateu. Porque o ateu é convicto ali, né? Sou ateu. Mas ele nunca teve uma experiência de fé. Você não, você teve fé. Só que você optou pelo quê? Por não crer. Na incredulidade. Aí é que está o problema. Então, quando diz que ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, significa o quê, irmãos? Que ele teve uma postura predominante de fé. Ele se manteve ainda. Não, mas eu creio, Senhor. Eu creio, eu escolho crer. O Senhor é fiel. O Senhor é verdadeiro. Quem está entendendo? Isso é fé. Amém, igreja? Aí o que a Bíblia diz? Aqui é interessante. Outro ponto. Mas foi fortificada onde? Na fé. Irmão, eu vou estender um pouquinho, mas eu estou terminando. Eu sei que hoje a gente vai passar bastante, mas você está comigo aqui hoje? Sim ou não? Nós já estamos no final, tá? Que é só o finalzinho agora. Mas foi fortificada onde? Na fé. Olha que interessante. Falou que a fé dele deu uma balançada ali. Mas o texto fala que por ele escolher ficar na fé, o que aconteceu? A fé dele foi fortalecida. Ela aumentou, subiu. Percebeu? Então olha o que está mostrando para nós. Bateu em incredulidade, parecia que ele titubeava, mas ele falou, eu fico com Deus. Quando ele falou isso, a fé levantou. Glória a Deus. Aí o que é interessante? Presta bem atenção. A palavra fortificar pode traduzir também como capacidade.
A fé dele foi capacitada, ele recebeu uma capacitação. Amém? Agora, a palavra ali, fortificado, ela está no verbo. Mas como é que está esse verbo? É um verbo, queridos, passivo, a ideia ali. Como assim? Não foi... O que significa? Não foi Abraão que se fortaleceu pela sua própria força. Não foi ele que foi buscar força. Quem está entendendo? Não foi ele ali que colocou força. Não, a ideia é o seguinte. Como é voz passiva aquele verbo, ele foi fortalecido. Uma fonte externa fortaleceu a fé dele. Então a gente acha que a gente tem que levar na nossa força. Não, que eu estou aqui na minha fé e eu vou e está quase morrendo, se matando. Não é assim. Quando a incredulidade bate a porta, você só tem que fazer a escolha. O seu papel é o quê? Eu vou ficar com quem? Com Deus. Quando você faz isso, Deus vem e fortalece. Deus fortalece. Pode falar, irmã Vani. 9 anos atrás. Sim. Fiquei muito fraca, eu não estava acreditando mais nada, tinha muita coisa ruim acontecendo, meu marido com câncer e um negócio ruim que Deus me livre. Aí eu não estava acreditando em mais nada, tudo que falava ali no altar, aí eu falava, eu ia para a igreja no domingo, eu não trazia nem mais Bíblia, vinha braba, mas revoltada. Revoltada, falei, não quero conversa com o obreiro, não quero conversa com ninguém. Sentava ali, só escutava a palavra e ia embora, sentava ali, só escutava a palavra e ia embora. Jesus veio botou me fortaleceu. Levantou a senhora. Quem está entendendo? Oh, glória. Pode aplaudir o Senhor. Ó, só se alimente. Porque quando a pessoa está fraca, quem já tem fraqueza aqui? Por não comer. Aí você fala para ela, você está fraca? É assim que você fala para ela, né? A pessoa fala, eu estou fraco. Vai para academia para você se fortalecer. É isso que você fala para a pessoa? Não, mas você mata a pessoa de vez. Você quer botar mais exercício nela? Aí a gente fala assim, a pessoa, ou seja, está fraco na fé, irmão, tem que orar mais, irmão, tem que jejuar mais. Não, você está colocando peso. Primeiro você fala, se fortalece, come, aí depois você pode ir para a academia, para exercitar essa fé. Quem entendeu? Está fraco? É falta de alimento espiritual. Quem está entendendo? Amém? Agora, o que é interessante também aqui, que é o seguinte, ele escolheu a Deus. Quando ele escolhe Deus, Deus vem o quê? Fortalece. Deus é que nos fortalece. Amém. Então você pode dizer, Deus, Deus, o Senhor sabe o que eu estou sentindo. Para mim está pesado demais. O Senhor sabe que eu estou à beira de desistir. Eu em mim não tenho forças. Mas eu escolho o Senhor. Aí Deus fala, então tá bom, eu te fortaleço. Eu te levanto, eu te ajudo. A minha fé, Senhor, não está aguentando mais. Tudo bem. Mas eu escolho o Senhor, Deus. Eu me agarro em Ti, Senhor. Deus vem e faz o quê? Fortalece a fé. Quem entendeu? Amém? Ou seja, é o poder de Deus atuando na e através da fé de Abraão. Quando Abraão escolheu crer, Deus o capacitou, enchendo a fé de vigor. Aí Deus vem e nos capacita. Aí é o que eu te falo, de fé em fé, de glória em glória. Aí você aumenta a fé, vence mais um desafio. Aí vem uma situação, você escolhe o crer, aí a fé. Você entra num ciclo virtuoso. Escolhe Deus, Deus fortalece a fé. Parece que o negócio vai cair, você fala, mas eu fico com Deus, Deus vem e fortalece a fé. E você vai ficando firme. Quem está entendendo, igreja? Aleluia, igreja! Oh, glória! Oh, glória! Só que aí o texto diz algo. O Bruno Paulo até grifou ali. Dando glória a Deus. Olha para mim. Pode dar uma glória a Ele. Ó. Agora sabe o que é interessante? Quando você lê também no original, o Bruno Paulo, deixa em vermelho a parte que foi, está escrito assim, ó, mas foi fortificado na fé. Por quê? Quando você lê no original, a ideia ali é de simultaneidade. Como assim, pastor? Aconteceu ao mesmo tempo. Como assim? A ideia é o seguinte. Mas enquanto ele dava glória a Deus, ele ia sendo o quê? Fortalecido na fé.
As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. A ideia ali é que acontece ao mesmo tempo. Quem entendeu? Amém. Ao mesmo tempo. E aqui a gente entra no outro ponto. Qual a sua confissão? Aquilo que você declara. Aquilo que você fala. Pode tanto levantar a sua fé, como também pode derrubar a sua fé. No caso, o que Abraão escolheu? Deus. Amém? Então ele escolheu o quê? Dar glória a Deus. Por que tem muito crente, irmãos, que está fraco na fé? O que ele fala, não tem como mesmo. O médico falou, não tem jeito. Acabou. Olha o que está saindo da boca dele. Acabou. É crente, hein? Ou seja, o que você fala, irmãos, tem que estar alinhado com a tua fé. Paulo disse, crie, por isso falei. Mas o que você está falando? Entendeu? Porque, querendo ou não, isso vai minguando a fé. Mingua a fé. Então, você que só fala assim, não tem jeito, não tem como. Mas é o mundo, é o negativo. Isso vai enfermando o quê? A fé. Então, dizer o seguinte, que quando a incredulidade bateu, ao invés de ele questionar, de murmurar, de reclamar, ele escolheu quem? Deus. E como é que a gente sabe que ele escolheu Deus? Porque ele deu glória a Deus. Ele glorificou a quem? A Deus. O que é interessante? Aqui a gente está terminando, tá? Está terminando, estamos acabando aqui. Então, isso aqui é o finalzinho já. Daquele processo, de tudo que a fé de Abraão passou, experimentou, sofreu. Então, se você observar, aqui no fim, o que ele quer dizer? Que esse dar glória a Deus, irmãos, não é um simples elogio. Deus é bom, Deus é isso, que a gente fala assim por falar. A gente fala às vezes por falar, né? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Mas não há uma expressão profunda da nossa fé. Deus é bom. Independente do que estou passando, Deus é bom. Deus é fiel. Porque às vezes a gente fala muito por hábito. Deus é bom, irmão, Deus é bom. Deus é bom. Mas lá dentro você não crê muito naquilo que você está falando. É mais força de expressão. O texto aqui não, está dizendo o seguinte, esse dar glória a Deus, irmão, foi do profundo do ser dele. Aonde ele falou, tudo bem, está difícil, está complicado, está uma coisa assim que eu vou te falar. Mas eu creio em Deus. Entendeu que é uma coisa profunda? É a expressão da fé dele, é o falar da fé dele. Mas eu creio. Com aquela convicção, com aquela certeza. Quem está entendendo? O coração totalmente aberto, rendido. Eu creio. Por isso que aqui duas coisas significa para nós, se dando glória a Deus. Primeiro, reconhecer a grandeza e capacidade de Deus. Então, quando tudo dizia ao contrário para ele, o que Abraão fazia? Ele reconhecia que Deus é poderoso. Que Deus é aquele que vivifica os mortos. E que chama as coisas que não são como se já fossem. Deus é grande. Mas Abraão, sim, a situação pode ser grande, difícil, mas Deus é maior ainda. Quem está entendendo? Então, ele abriu a boca dele assim, em fé. Tu está dizendo ao contrário, sim, está difícil, sim, mas Deus é maior. Deus é poderoso. Deus pode todas as coisas. Maior é o médico dos médicos. Entendeu? Então, o dar glória a Deus aqui é no sentido de também glorificar a grandeza e o poder de Deus. Aí eu lhe pergunto, você faz isso, crente? Que se você não fizer, aí afeta a sua fé. Aliás, já é uma expressão de incredulidade. O simples fato de murmurar já é a expressão do quê? A incredulidade está tomando conta. Só que é você que não pode permitir ela tomar conta. Se você diz que não pode, não tem como, está escassez, está sem dinheiro, meu Deus do céu, ela já está tomando conta da incredulidade. Você está permitindo ela tomar conta quando você murmura. Mas quando você confronta a realidade, invocando e dizendo que Deus é maior, você afasta a incredulidade. E a fé toma conta do seu coração. Quem está entendendo? Percebeu como é prático? É prático, irmão. Fé é prático. Fé é coisa prática. Amém?
Para terminar mesmo. O que mais que significa? Primeiro, é reconhecer a grandeza e a capacidade de Deus, ok? Segundo, aí aqui eu fui pesquisar porque tem versões que trazem isso, eu fiquei assim. Que coisa, porque ali, dando glória a Deus, você não percebe isso. Mas o sentido também desse glória a Deus, além de reconhecer a grandeza e a capacidade de Deus, olha aí sobre o Paulo, louvor antecipado. Não, pera aí, como assim? Louvor antecipado? Você quer maior expressão de fé a alguém que se levanta diante de um diagnóstico médico, ele vira e diz, mas obrigado, Senhor, o Senhor já me curou. Isso é um louvor? Isso é fé. Porque nem aconteceu e a pessoa já está o quê? Agradecendo. Já dizendo obrigado porque eu sei o Senhor já fez. O Senhor não vai fazer, já está feito. Já está realizado. Por que a gente pode dizer isso com tanta certeza? Porque lá em 17 diz, eu te constituí como pai. Ele nem era pai e Deus falou, você já está, você já é. A fé chama as coisas que não são como se já fosse. Então ele entrou nessa e falou, já que a fé chama o que não é como se já é, então já vou começar a agradecer como já sendo. Entendeu? Para ser claro, naturalmente falando, a doença ainda está aí. Mas a palavra diz que não está. Quem entendeu? Que é saúde. Quem entendeu? Então já vou começar o quê? Antecipar. Porque ele chama as coisas que não estão como se já estivesse. Então, Senhor, obrigado, porque eu já estou. Obrigado, porque o Senhor já fez. Louvar antecipadamente fortalece a fé. Quantos estão entendendo, igreja? É forte, não é? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Ele escolheu abrir a boca em fé. É uma escolha, amém, queridos? O que é interessante? Ele não esperou ver o filho nascer para começar a louvar a Deus. Porque tem gente que é assim, só louva a Deus depois que o milagre acontece. Não, irmão, começa agora já agradecendo. Creio, obrigado pelo meu milagre. Obrigado porque o Senhor já fez. Obrigado porque a causa da justiça já saiu. Já bateu o martelo, já deu certo. Obrigado porque o Senhor já restaurou. Já vai louvando antecipadamente. Quem está entendendo, igreja? Olha lá, ele louvou antes. Ou seja, sua fé estava ancorada na fidelidade de Deus. Sabe por quê? Deus jamais volta atrás naquilo que diz. Se está dito, irmãos, está feito. Deus volta atrás? Então já agradece. Ou ele não cumpre o que fala. Deus não cumpre o que ele falou? Mas quando Deus falou, acabou, irmão. Já foi. Obrigado. Porque ele vai, porque aquilo vai se cumprir. E se ele fala, agora se não tivesse falado nada, eu não tenho garantia nenhuma. Mas como eu tenho, então acabou. Irmão, quando Deus fala, já pega aquilo como feito. Está feito. Porque Deus e a palavra dele são um só. E Deus não é infiel. Ele não vai voltar atrás. Na hora que ele empenhou a palavra, acabou. Se é aquilo, acabou. Então, Senhor, obrigado. Agora eu só agradeço. Amém? Amém? Glória a Deus. Agora, por que disso? Verso 21. Hoje eu estourei aqui, né, mas não tem problema. Tem algum problema? Hoje a gente foi bem. Por quê que ele agiu desse jeito? Porque ele estava certíssimo de que aquele que tinha prometido também é poderoso para fazer, igreja. Quem crê que aquele que prometeu é poderoso para fazer? Você crê que ele é poderoso para fazer? Que ele é fiel para cumprir a palavra dele? Então dá glória a Deus bem forte. Fala para ele, obrigado, Senhor. Aleluia. Pode aplaudir, igreja. Vamos colocar de pé.